querido, amado e santo. Neste momento, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por tudo, meu Deus, que o Senhor tem falado, Senhor, nossos corações, Senhor, do decorrer deste culto, que o Senhor tem recebido, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, meu Deus, que é exclusivamente para Ti. Aleluia. Neste momento, Senhor, queremos apresentar a Ti a vida da irmã Erlange, Senhor, usa ela com ousadia nesta noite na Tua presença. Sabemos que sem Ti, meu Deus, nada podemos e nada sabemos, mas o Senhor é que capacita, Senhor, o homem, capacita a Tua filha nesta noite para falar, Senhor, o que tens para nós, Senhor. Não venha falar aquilo que nós queremos ouvir, mas o Senhor quer, Senhor, que nós precisamos ouvir nesta noite. Usa a Tua filha em Tua presença, é o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Desde já agradeço essa oportunidade, logo após nós trazemos o encerramento. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Jó, no capítulo 19, e o versículo 25. Todos encontraram, irmão? Amém. Jó, capítulo 19, versículo 25. Vamos ter como texto base nesta noite. Amém? E a palavra de Deus nos diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vamos todos dizer juntos? Vamos lá, até 3. 1, 2, 3 e... Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém. Os irmãos podemos assentar. Aleluia. Irmãos, para quem não sabe, o livro de Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia Sagrada. E segundo os historiadores, o livro de Jó foi escrito por Moisés. Não que Moisés tivesse vivido na mesma época de Jó, mas porque a Bíblia nos fala no capítulo 1, no versículo 1, que havia um homem na terra de Uz. Uz era uma cidade, e Uz também era o filho primogênito de Naor, que era irmão de Abraão. Então dá-nos a entender que Jó era contemporâneo dos patriarcas. Aleluia. Aleluias. E o livro de Jó, no capítulo 1, nos diz a biografia de Jó. Quem era Jó? Se você ler o capítulo 1, versículo 1, nos diz que ele era um homem reto, temente ao Senhor, e que ele se desviava do mal. Jó, ele tinha muitas riquezas. Ele era considerado um dos homens mais ricos do Oriente, o homem mais importante de todo o Oriente. Aleluia. Só que Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E Jó oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. E isso nos comprova mais uma vez que Jó era realmente contemporâneo de Abraão, de Isaac, dos nossos patriarcas, pelo fato de ele oferecer sacrifícios em prol dos seus filhos. Só que certa vez, Satanás aparece a Deus. E Deus, irmãos, dá testemunho de Jó para Satanás. Nós imaginamos um homem dando testemunho de outro homem, já é complicado, né? A gente colocar a mão no fogo para outra pessoa. Mas com Jó foi diferente. Foi o próprio Deus que deu testemunho de Jó para Satanás. Só que Satanás, ele é astuto. E ele disse que Jó era fiel, reto, temente a Deus, devido aos bens que Deus lhe concedera, devido às suas riquezas, devido às suas fazendas. Ele tinha muitos empregados, ele tinha muitos gados à sua disposição. Era um homem farto, um homem abençoado. Só que Deus permitiu, Deus conhecia o coração de Jó. E Deus permitiu. Aleluia. Não, eu estou falando com os meninos. Desculpa. E Deus permitiu
que o diabo tocasse nos bens de Jó. E de repente, Jó, aquele homem rico, aquele homem conhecido, que a Bíblia nos fala que ele ia para as praças e as pessoas sentavam ao redor de Jó, pedindo-lhe conselhos, ele era um bom conselheiro. E de repente, Deus permite Satanás tocar nos bens de Jó. E Jó, que era um homem farto, rico, começa a perder tudo. E chega um mensageiro e diz para ele que ele tinha perdido as suas jumentas. E de repente outro mensageiro perdeu também os gados. Meu Deus. E Jó, eu penso que ele estava com o coração dilacerado. Eu perdi tudo. Perdi os meus bens, perdi tudo. Só que eu penso que ele, a Bíblia não fala, mas eu imagino no coração de Jó, que ele pensava assim: eu perdi tudo, mas eu tenho a minha força é os meus filhos. Eu tenho 10 filhos, né? Eles podem me ajudar, a gente pode reconstruir tudo novamente. Só que de repente chega o último mensageiro e traz a história mais triste ainda para Jó. Irmãos, imagine, de repente você saber que perdeu tudo e ainda perdeu os filhos. E o mensageiro dá essa notícia triste para Jó. Imagino que Jó estava com seu coração dilacerado. Ele estava sofrendo muito. E ainda teve a notícia que perdeu todos os seus filhos. Só escapou um servo, um mensageiro, para lhe trazer a notícia. Irmãos, mas com tudo isso, Jó, ele permaneceu fiel. Eu imagino a cena, eu imagino Satanás, quando Jó recebe essa notícia. A Bíblia não fala, mas eu imagino que Satanás ficou, aplaudindo. É agora que eu vou ver ele blasfemar contra Deus. É agora que eu vou que ele vai envergonhar esse Deus que diz que ele é fiel, ele é reto. É agora, porque ele agora perdeu tudo, perdeu os bens. Mas agora essa notícia que ele perdeu os filhos, ele não vai aguentar. Ele vai blasfemar. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, aleluia. Glória a Deus, Senhor, aleluia. A Bíblia nos diz no livro de Jó, no capítulo 1 e o versículo 20: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, símbolo de humilhação. Ele se humilhou e rapou a sua cabeça e lançou em terra e adorou. Aleluia. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Deus me deu, Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que fé era essa de Jó? Com o coração dolorido, com perdeu tudo, e ainda ter força de se humilhar e adorar ao Senhor. Nos dias de hoje, irmãos, Deus conta com Jó no nosso meio. Aleluia. Porque muitas vezes nós queremos adorar a Deus somente em meio à bonança. Queremos adorar a Deus quando está tudo indo bem. Quando vem a advertência, quando vem a dificuldade, o primeiro que a gente culpa é Deus. Ah, eu estou enferma, mas o Senhor está me faltando um emprego, mas porque o Senhor não me abriu aquela porta. Irmãos, aprendemos aqui, nesses dias estamos meditando sobre essa palavra há muito tempo. Aprendemos a ser fiéis ao Senhor. Fiel ao Senhor na bonança, fiel ao Senhor quando nos faltar. Porque a fidelidade a Deus, irmão, supre todas as nossas necessidades. E de repente, mais uma vez, Satanás ficou irado. Eu imagino que ele ficou irado, porque ele pensou que Jó ia blasfemar, que Jó ia murmurar. Mas Jó, ele adorou a Deus. E mais uma vez, Satanás apresenta-se diante de Deus. E mais uma vez, Deus dá testemunho de Jó, Satanás. Só que Satanás, ele é astuto mesmo. E ele fala: é porque ele ainda tem saúde. Toca em sua saúde que você vai ver que ele vai blasfemar contra ti. Porque eu imagino que Jó era robusto, era forte. Porque ele era rico, irmãos. Então ele tinha saúde. E Deus falou assim: eis que ele está em tuas mãos, somente em tua vida tu não tocarás. E de repente, irmãos, Jó se torna leproso. A Bíblia nos diz que ele coçava as suas feridas com cabos de telha. Olha a situação daquele homem. Como se não bastasse ele perder todos os seus bens,
ela estava ali sozinha. E ao mesmo tempo o seu esposo nem vivia mais em sua casa, porque ele se tornou leproso. Ele vivia no meio das cinzas. Então olha a situação desta mulher, a ponto dela dizer: amaldiçoa este Deus e morre. Mas ele disse, como fala qualquer louca: assim falas tu, mulher, receberíamos o bem de Deus com prazer, e nós não receberíamos o mal? Então, mais uma vez, Jó, ele adora ao Senhor. Mais uma vez, Jó mostra a sua retidão ao Senhor. Mais uma vez, Jó nos prova a fidelidade ao Senhor. E como se não bastasse, vem os seus amigos. Os seus amigos ficam sabendo da sua história, do ocorrido, e vem os seus amigos até ele. Imagino que Jó se alegrou, tipo, meus amigos vão vir. Porque na hora que nós estamos passando pela advertência, passando pela dificuldade, às vezes a gente quer um ombro amigo, para a gente abraçar, para a gente contar com ele. E vem os amigos de Jó. E Jó, talvez o seu coração pensou: agora eu vou receber um abraço amigo, um conselho. Mas os seus amigos apareceram até ele, irmãos, para lhe acusarem. Jó, quando os seus amigos viram a Jó, eles pasmaram. Porque eles tinham conhecido Jó antes, eles sabiam como que era a vida de Jó antes, e de repente ver Jó naquela situação. A Bíblia nos fala que ele escapou somente com a pele dos seus dentes. Ele ficou osso em pele, irmãos. O seu bafo foi desconhecido pela sua esposa. Ele chamava os seus empregados não atendiam. Imagina a situação. E aqueles amigos dele se pasmaram. E a Bíblia nos fala que eles ficaram 7 dias e 7 noites ali chorando, se lamentando de ver Jó naquela situação. E rasgaram-se suas vestes e jogaram cinzas para o alto. Mas ao passar esses 7 dias, os seus amigos começaram a lhe acusarem, dizendo que ele tinha blasfemado contra o Senhor, jogando pedra em Jó. E Jó disse: amigos, pensei que vocês fossem se compadecer de mim, amigos meus. Ele pensou que os amigos iam chorar ali com ele, tomar aquela dor, mas passados aqueles 7 dias, tudo mudou. Eles começaram a acusar a Jó. E contudo, irmãos, Jó permaneceu fiel. E tomou como base nesta noite que mesmo ele perdendo as suas riquezas, perdendo os seus filhos, mesmo ele ficando enfermo, seus amigos lhe acusando, ele diz, ele levando no pó da cinza, e ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. O nosso Redentor, ele vive. Ele morreu lá na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite dando louvores a ele. Irmãos, quando nos deparamos com essa palavra sobre o nosso Redentor, nós podemos crer que o nosso Redentor, ele não nos desampara. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema nesta noite, mas o seu Redentor vive. O seu Redentor, ele vive. É Jesus de Nazaré, o nosso Redentor. E no capítulo 42 de Jó, Deus manda os seus amigos lhe oferecerem sacrifícios, sacrificar por si mesmos. Porque Deus viu a retidão, a sinceridade de Jó. E Deus fala com os seus amigos que eles mesmos teriam oferecido sacrifício para eles. Se eles não oferecessem sacrifício, eles iam pagar as consequências. E os seus amigos têm que voltar até Jó, se humilhar até Jó e oferecer sacrifícios, dizer que realmente tinha pecado contra a vida de Jó, falando coisas que blasfemando. E quando Jó ora pelos seus amigos, Deus muda o cativeiro de Jó. É assim nos nossos dias. Quando nós oramos pelos que nos perseguem, quando nós intercedemos, abrimos nossos corações, o Senhor, ele muda a nossa história. O Senhor, ele muda o nosso jeito de pensar. O Senhor nos tira do cativeiro. Deus mudou o cativeiro de Jó. E a Bíblia nos fala que Deus deu tudo em dobro para ele, quando ele abençoou os seus amigos. Quando ele abençoou os seus amigos, Deus deu tudo em dobro para ele. Se era 7.000 ovelhas, ele
ele passou a ter 14 mil ovelhas. Se era 500 juntas de boi, ele passou a ter 1000 juntas de boi. Se era 500 jumentas, foi 1000 jumentas. Seus filhos, a Bíblia nos fala que Deus deu 7 filhos para ele e 3 moças. E aquelas moças eram as mais formosas de toda aquela época. Deus quer restituir vidas aqui nesta noite. Deus quer mudar cativeiro aqui nesta noite. Se nós nos prostrarmos, se nós nos derramarmos diante da presença do Senhor, Ele vai mudar sim cativeiro. Eu não
Não deixe as dificuldades da vida, os problemas, as decepções, tomar o espaço de Deus que há no seu coração. Porque quando nós temos mais sede de Deus, quando nós temos mais vontade de buscar o Senhor, a gente alcança mais bênçãos do Senhor. Não devemos buscar o Senhor pelas bênçãos que Ele nos concede. Nós temos o Senhor de coração aberto, coração quebrantado. Eu tenho pedido ao Senhor para me dar um coração quebrantado, para me dar um coração de adorador. Eu preciso de alguma forma adorar o meu Deus. Eu preciso tocar os céus com o meu louvor, com a minha adoração. Irmãos, tem sede, minha alma tem sede de Deus. Eu não deixo os problemas, enfermidades me impedir de buscar a Deus. Porque, irmãos, a minha força é o Senhor. O meu lar é o Senhor. Eu não sou nada, Ele é tudo em mim. Eu não vivo sem o meu Deus. Vamos aumentar nossa busca por Deus. Vamos ser verdadeiros adoradores. Porque o Senhor, Ele procura, Ele conta comigo, Ele conta com você, Ele conta com a igreja dele, que Ele pagou um alto preço. Jesus pagou um alto preço por nós. Vale a pena nós nos sacrificarmos, vale a pena nós sermos fiéis ao Senhor, vale a pena nós nos derramarmos diante dele, vale a pena, irmãos, cada dia que você tira para vir na casa do Senhor, vale a pena. Deus recebe. É maravilhoso, irmão, nós estarmos aqui adorando o nosso Deus, com o mesmo pensamento, o mesmo sentido, a mesma vontade de adorar só Ele. As coisas desse mundo passam, a riqueza de Jó passou, a saúde dele, mas Jó foi salvo. Ele se levantou da cinza, ele adorou o Senhor. Ele sabia que o Redentor dele vivia, e o nosso Redentor, ele vive. Jesus vive. E se você hoje quer ter um compromisso com o Senhor e mudar o seu jeito de adorar, mudar o seu jeito de pensar, não talvez você esteja adorando errado, mas mergulhar um pouquinho mais no profundo. Irmãos, quando nós mergulhamos no profundo, Deus revela coisas tremendas. É verdade. Meu Deus. Quando nós nos aprofundamos, nós descemos na casa do oleiro. O oleiro, ele molda o vaso, dói a gente ser amassado pelo vaso, pelo oleiro. Mas só que a gente sai de lá sendo um vaso novo. A gente sai de lá sendo um vaso, irmão, de barro, que se quebrar de novo, ele arruma de novo. Mas a gente sai de lá com a vitória nas mãos. Talvez você está passando pela faculdade de Deus. Talvez Deus está te provando em alguma forma. Talvez você está vivendo algum cativeiro na sua vida. Talvez a luta está tão grande, as acusações. Talvez você tenha um amigo para você contar com ele e você não tem. Saiba que Jesus, Ele é o seu fiel amigo. Os de fora pode talvez te acusar, te condenar, mas Jesus, Ele entende o gemido do seu coração. Ele entende o desejo da sua alma. Basta você se derramar na presença de Jesus. Porque Ele é fiel. Aleluia. Ele é fiel. E o seu cativeiro, eu creio que se você tiver fé e você se apegar a essa palavra, o seu cativeiro será mudado. Mudado, porque o Senhor nessa noite falou de mudar esse cativeiro. Mas para isso temos que ter fé. Fé que o Senhor muda. Fé que o Senhor transforma. E eu convido a amada igreja do Senhor, que quer que Deus
cativeiro. Aleluia. Deus vai te tirar esse pó. Nome de Jesus, aleluia. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te colocar entre os príncipes. Nome de Jesus. O mesmo Deus que operou na vida de Jó e transformou o seu cativeiro. Ele vai mudar essa sua história. Agora eu te pergunto, responda para você mesmo. Quanto tempo você está nessa mesma situação? Essa mesma história, esse mesmo assunto. Só que Deus nessa noite fala de uma maneira especial contigo. Ele hoje vai mudar o seu cativeiro, mudar a sua história. Nós não sabemos se o seu cativeiro é enfermidade, se o seu cativeiro é na área da finança. Nós não sabemos se o seu cativeiro é na área sentimental. Nós não sabemos se o seu cativeiro é na área profissional. Não sabemos. Porque nós não somos oniscientes. Mas o mesmo Deus que operou no passado, Ele está aqui para mudar o seu cativeiro. Aleluia. Aleluia. O pregador dos pregadores está aqui nessa noite. O dia que nós, meus queridos, tirarmos o foco do homem e olharmos para Deus, os nossos cultos vão ser melhores. Todos os dias Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio. Mas o dia que nós aprendemos a adorar o nome do Senhor, eu tenho certeza que aqui na frente tem adoradores de Deus. E Deus vai mudar a sua história. Pode fechar seus olhos, abaixar a cabeça, vamos orar a Deus nesse momento. Os irmãos que estão na campanha, deixam aqui na frente, todos aqui que estão na campanha. Aleluia. Vamos já orar, incluir você que está na campanha nesta noite. Aleluia. Agora eu quero que você ore com a sua boca somente, mas com o seu coração, do fundo da sua alma. Já são 9h30, eu sei do tempo, já está na hora de nós terminarmos o culto, né? 9h30. Mas dá o seu melhor agora nesses minutos que restam. Ore de todo o coração, de toda a alma e fala: Senhor, aqui estou, Senhor, para fazer um propósito contigo. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu quero ser um verdadeiro levita na tua casa. Vou te adorar nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, eu quero que toda a igreja ore comigo. Pode orar.